turma do sexto ano, hoje nossa aula de literatura, professor Edson Júnior aqui, e nós vamos continuar no nosso livro O Enigma do Infinito. Nossa última aula nós falamos sobre os paradoxos, né? Falamos sobre o paradoxo de Russell, né? Sobre a questão do barbeiro, e hoje nós vamos falar sobre os conjuntos, que está lá na página 26 a 29. Vamos lá? Vamos começar nossa aula e nós vamos falar a primeira coisa sobre definição, o que é um conjunto, né? Mas professor, uma coisa de matemática, uma coisa de matemática mesmo que vai falar um pouco aqui. Vamos para a nossa definição. Conjunto é uma reunião de elementos. Podemos dizer que essa definição é bem primitiva, mas a partir dessa ideia podemos relacionar outras situações. O conjunto universo e o conjunto vazio são tipos especiais de conjunto. Bem, uma coisa bem simples, bem básica, um pouco fora da minha alçada. Então, para que eu não fique aqui falando um monte de coisa que eu não sei, eu vim chamar uma amiga minha, né, que ela conhece bastante desse assunto, chamar a professora Ana Lu, que ela vai explicar um pouco para vocês. Professora Ana Lu, tudo bom? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu vim trazer assim um conceito básico e alguns exemplos de conjunto para vocês, tá bom? Então a gente vai ver aqui, né, que a gente tem uma ideia central, que em conjunto a gente vai utilizar uma ideia de grupo, tá bom? Que possuem elementos, e esses elementos possuem umas características para pertencer a esse grupo, tá bom? Vamos utilizar o exemplo dos alunos que estudam de manhã do sexto ano A. Eles possuem a característica de estudar de manhã, por isso eles pertencem ao grupo A. E aí, o da tarde ao grupo B, porque estudam à tarde, tá bom? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá bom? O conjunto dos números pares. A gente já conhece os números pares, né? 0, 2 e assim ao infinito e além, tá bom? E a gente entende que o 2 pertence ao conjunto dos pares, 2 pertence ao A, e a gente observa que o 9 não pertence ao A porque ele não é par, tá bom? Aí eu vou trazer aqui os múltiplos de 3. Mas como assim múltiplo de 3? Nós vamos observar que esses resultados, esses números aqui, seriam os resultados que nós temos lá na tabuada. Por exemplo, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3 e assim sucessivamente. A gente observa que o 3 pertence a esse conjunto B e o 10 não pertence a esse conjunto B, tá bom? Aqui eu vou trazer uma representação para vocês, tá bom? O conjunto A e do conjunto B. Existem números aqui que tantos vão ser par, como também vão ser múltiplos de 3. Vamos ver um exemplo? Aqui o 6, ele é par, mas ele também é múltiplo de 3. Então ele faz parte dos dois grupos. É o que a gente vai observar aqui, ó. A gente vai ter o 0, que ele tanto é par como é múltiplo de 3, e a gente vai vir trazendo os outros sucessivamente, o 6, o 12, o 18 e o 24. Agora a gente precisa completar o grupo A e depois o grupo B, tá bom? A gente vai vir completando, a gente já tem o 0, vai vir o 2, depois o 4, o 6 já tá no grupo A, vamos completando o 8, o 10, o 14 e o 16. Agora completando o grupo B. Aí a gente observa que a gente já tem o 0 aqui, o próximo que a gente teria era o 3, o 6 já tá aqui, o próximo seria o 9, a gente vem só completando, tá bom? Vou utilizar um exemplo aqui para vocês de um grupo de alunos que gostam muito de matemática e um grupo de alunos que gostam muito de língua portuguesa, mas podem existir, né, no meio termo, alunos que gostam muito também de matemática, como também de língua portuguesa. A gente observa que para ser de um conjunto ou de um grupo, que eu utilizei essa ideia central, tem que ter uma característica, mas que você pode, no caso, ser de um grupo, como também ser de outro grupo, tá bom? E é isso. Muito obrigado, professora Ana Lúcia. Deu uma esclarecida bastante sobre a nossa questão de conjuntos, né? E aí, nós vamos para a nossa próxima. Vou parar nessa slide aqui para você. Já nós vamos comentar sobre esse camaradinha aí. Vamos lá. Conjuntos.
mais problemas e fantasias. O problema central dos paradoxos é a complicada possibilidade de pensar em si próprio, de se pensar como um membro de um conjunto qualquer. Essa chamada autorreferência nos conduz a estranhos questionamentos, como do capítulo anterior. Um conjunto nada mais é que uma reunião de objetos, de ideias, de pessoas, de línguas, de poemas, de palavras, de imagens, de sonhos. E podemos brincar bastante com essas reuniões. Imaginamos o conjunto de todas as letras A presentes nesse livro. Embora possamos encontrar muitas letras A, aqui o conjunto dessas letras é menor que o conjunto de todas as letras encontradas no livro todo, correto? Então, percebemos aqui que o todo é maior que uma parte ou subparte dele. Agora pensamos lá naquele conjunto de números do capítulo Prometendo o Infinito. Aí tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vamos escolher como fizemos com as letras A. Uma subparte deste conjunto, o conjunto dos números pares, um subconjunto. Sabemos que os pares 2, 4 e 6 estão contidos em menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E nos perguntamos, qual conjunto é maior? Bom, se pensarmos como pensamos lá no caso das letras A, diríamos que o conjunto de todas as letras desse livro é muito maior que o conjunto das letras A. Mas aqui é um outro jogo que já jogamos, o jogo com o infinito. Tanto o conjunto de números pares quanto o conjunto de todos os números inteiros são infinitos. E acredite, eles têm o mesmo tamanho. Basta colocá-los um do lado do outro eternamente. De um lado os inteiros positivos e de outro os pares. Esse infinito recebe o nome de outra língua, a língua bem antiga, mas que até hoje é falado por alguns filhos da Torre de Babel. O Aleph, que é esse carinha aqui. E se o Aleph representa tudo, todo o infinito inumerável e todo o passado e futuro, então tudo pode ser visto num pequenino instante. Assim brinca a literatura. Na parte inferior do degrau, à direita, vi uma pequena esfera furta-cor, de quase intolerável fulgor. A princípio julguei giratória, depois compreendi que esse movimento era uma ilusão produzida pelos vertiginosos espetáculos que se encerravam. O diâmetro do Aleph seria de 2 ou 3 centímetros, mas o espaço cósmico estava aí, sem diminuição de tamanho. Cada coisa, o cristal do espelho, digamos, eram infinitas coisas para que eu via claramente de todos os pontos do universo. Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi todas as formigas que existem na Terra, vi o astrolábio persa, vi uma gaveta. Aí tem aí Jorge Luiz Borges. Brincar com o infinito é brincar com os limites da imaginação. Imagine como seria surpreendente e maravilhoso ver todas as corridas, todas as torres, todos os números, todas as formigas que já existiram, que vão existir na Terra em um único lugar. Esse inigualável lugar seria o infinito, que vai muito mais além dos sonhos, das ideias e das histórias, que só é possível brincar na matemática e na nossa literatura. Então, para você fazer, você tem que pesquisar o que significa a palavra Aleph, desse mesmo maneira que está escrito aqui, certo? Bem, na nossa aula de hoje nós falamos sobre os conjuntos, né? Chamei a professora aqui, Ana Lúcia, que compreende muito mais do que eu, e nós falamos sobre a questão do Aleph. Então faça a pesquisa, não esquece de colocar a data. Um abraço virtual e até a próxima. Valeu! Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos aí seguindo a nossa aula agora, aula de Geografia, hoje 20/5/2020. Vamos seguindo então a nossa aula de Geografia, conhecimento e ação. Agora a gente vai colocar em prática tudo aquilo que nós vimos durante as nossas aulas anteriores, basicamente do capítulo 1, das páginas 2 a 18 do livro de Geografia de vocês, certinho? Vamos lá seguindo, né?
Coloquei para vocês aí a correção na página 62, 63 e 64. Vocês vão fazer essa correção, verificar no caderno, no livro de vocês, se está correto, ok? Vamos então seguindo aí. Praticando conhecimento. Não esqueçam de colocar a data no caderno de vocês e também no livro de vocês. Vamos lá. Lugar, espaço de vivência. Questão número 1. Qual o conceito de lugar para a geografia? Qual é o conceito de lugar para a geografia? Questão número 2. Qual é a sua relação com o lugar de convivência? Qual é a relação sua no lugar de convivência? Como assim, professora? Lembra lá no início do ano, quando eu falei para vocês o que vocês achavam da escola, dos amigos, né? Então isso é o que? Convivência. Vocês têm convivência com os amigos de vocês, com os pais de vocês. Isso é o que? Convivência. Qual a sua relação com esse lugar de convivência, onde vocês moram, na casa de vocês? Qual é a relação de vocês? Questão 3. Essa categoria, ela pode ser definida como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto de espaço, de forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade, olha só, ou intimidade com uma rua, uma praça ou a própria casa. Essa questão que ele está falando aí, ele está falando da região, o que ele está falando? Sobre o território, sobre a paisagem cultural, sobre o lugar ou sobre o espaço geográfico? O que ele está falando aí sobre essa questão aí? Qual é essa categoria da geografia que ele está insinuando aí, hein? Questão número 4. É correto ou incorreto dizer que existem ações que podem ser feitas por moradores para melhorar as condições de vida? Ou seja, nós, sociedade, vocês, sociedade, pode fazer algo para contribuir com o lugar onde você mora? Será se isso está correto ou incorreto? Você vai justificar. Sim, está correto, justifica. Por quê? Dá um exemplo, vocês podem dar exemplo. Se estiver incorreto, também vamos justificar. Por que está incorreto, certinho? E aí, seguindo, questão 5. Na questão 5, eu pontuei algumas características aí sobre a geografia. Olha só, o espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem ao longo da história, certo? Neles estão contidos alguns elementos. Primeiro, um dos principais da geografia está ligado a espaços que são familiar e que fazem parte da nossa vida. Desde a infância começamos a construir e organizar nosso próprio espaço e reconhecer o espaço das pessoas com as quais convivemos. Qual é a categoria de análise que pontua isso daí? Então vocês vão me dizer. O segundo ponto refere-se às configurações externas do espaço. Por muitas vezes ela é definida como aquilo que a visão alcança. Qual é a categoria da geografia que está falando essa afirmativa? É classificamente definido como sendo aí um espaço delimitado. Tal delimitação se dá através de uma fronteira, sejam elas definidas pelo homem ou pela natureza. Qual é a categoria de análise que está verificando essa afirmativa aí, que está falando? E o último ponto aí é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou aspecto dela. Qual é a categoria de análise da geografia que está definindo isso daí? Aí, pela análise, vocês vão ler, reler, pensar, pesquisar e colocar a sequência correta. Lugar, paisagem, território, região.
paisagem, território, lugar, região, território, lugar, paisagem ou região. E aí, qual delas está correta aí? Então, você vai marcar aí qual dessas categorias está falando aí esses pontos corretamente, na ordem correta, certo? Seguindo aí, questão número 5, os espaços geográficos, eles podem ser representados de várias formas. Nós temos aí tanto a visão vertical como a visão oblíqua, né? O que é a visão vertical, professora? Visão vertical, vista do alto, de cima para baixo, e visão oblíqua, vista do alto e de lado. Coloquei duas imagens aí para vocês compreenderem melhor. Agora que já sabe o que é visão oblíqua e vertical, você vai desenhar a sua sala de aula. Imagina aí a sua sala de aula e desenha ela. A sala de aula que você desenhou está em que posição, ou seja, em que visão? Oblíqua, frontal ou vertical? Então vocês vão marcar aí no caderno de vocês, certinho? A gente vai fazer a correção dessa atividade nas nossas próximas aulas. Então, muito obrigada e até a próxima. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido proveitosa. Vamos aí então dar continuidade ao nosso assunto de história. Hoje, 20/5/2020, sou a professora Gisneide e vamos seguindo aí sobre a Grécia Antiga, o nosso assunto sobre Grécia Antiga, basicamente nas páginas 59 a 65 do livro de vocês, certo? Atualmente nós, os denominamos assim. No entanto, na antiguidade era conhecido como helenos. Quem é esses povos aí? Os gregos, Grécia Antiga, eles eram conhecidos como helenos. Sempre estou pontuando nos slides isso aí para vocês. Então, por que eles eram conhecidos como helenos? Porque eles surgiram numa terra chamada Heleno, não é verdade? Vamos seguindo aí. Olha só, a gente vai fazer a correção da página 61 do livro de história de vocês. Eu coloquei apenas as respostas aqui, então vocês vão acompanhar com as respostas do livro de vocês. Bora lá. A questão número 1. A sociedade espartana era uma sociedade guerreira, no qual somente o indivíduo saudável poderia defender seu povo e sua cidade. Quem era escolhido, gente, para defender aí a sociedade espartana? Apenas aqueles meninos, fortes e saudáveis, Então eles eram treinados desde crianças a defenderem a sua sociedade. Eles eram retirados, na verdade não eram retirados da mãe, mas eles viviam basicamente como se fossem um local, como se fosse um exército, um exército para criança, onde eles tinham treinamento quase todos os dias e a alimentação bem rígida também. Cresciam fortes e saudáveis para defender a sua sociedade. Questão 2. A educação espartana tinha como objetivo preparar as crianças e os jovens para a guerra. Olha aí, aquilo que nós vimos, como é que era a sociedade espartana. Já era voltada para a guerra, ou seja, toda a sua contribuição era voltada para a guerra. Por isso, os espartanos deveriam ser fortes e robustos. A educação ateniense preparava as meninas para a vida familiar e os meninos para serem valentes guerreiros e bons cidadãos. Buscava-se alcançar esse objetivo pelo ensino nas escolas e pela educação familiar. Quem é que iria para a escola? Os meninos, eles eram ensinados aí a ter uma educação para poder entender um pouquinho da sociedade ateniense. Porque eles eram os principais, eles eram o foco. Por que não as meninas? Porque eles é que estavam na liderança da sociedade ateniense. Eles é que seriam os futuros chefes guerreiros. Eles é que estariam à frente aí do serviço militar da sociedade ateniense. Então eles precisavam saber como era a
organização da sua cidade. E as meninas estavam voltadas para o quê? Para o serviço familiar, certo? A mulher tinha por principais funções gerar filhos e cuidar da família. Quando se fala a principal função da mulher nessa sociedade ateniense era gerar filhos, principalmente homens, porque eles teriam que nascer fortes, né, saudáveis e fortes para se tornarem chefes guerreiros. Em Atenas, as mulheres não tinham direito à expressão, aquilo que eu falei. Os homens que iam para a escola, as mulheres estavam voltadas ao serviço familiar e os homens que iam para a escola. Uma observação, eles iam para a escola a partir dos 7 anos de idade, então a partir dos 7 anos de idade é que eles estavam aí servindo tanto a escola como o serviço militar na sociedade ateniense, certo? Seguindo aí sobre a formação agora da Grécia Antiga, que nós vimos na aula anterior. Como é que ela era formada, como é que se caracterizava a formação, né? Numa área aberta que facilitava o quê? A comunicação, que facilitava a navegação e dificultava a comunicação. E os primeiros invasores foram quem? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios são os primeiros povos da sociedade da Grécia Antiga, certo? Seguindo então as características de Esparta. Nós vimos aí a sociedade de Atenas, como era a organização, e agora a sociedade espartana, certo? Vamos lá. Na sociedade espartana, estava em uma região de terras férteis, ao contrário aí de Atenas. Atenas não tinha uma terra fértil, ou seja, eles tinham que trabalhar e se localizar em outras áreas para poder servir a agricultura. O que na sociedade de Esparta isso não, porque favoreceu ainda mais eles, né? Eles não tinham essa preocupação em relação às terras. Outra diferença entre as sociedades de estados são as reformas políticas realizadas em Atenas, né? E já em Esparta aconteceram poucas mudanças políticas e sociais. Então olha só uma diferença aí, duas na verdade, em relação às sociedades atenienses e espartana. Seguindo aí da sociedade de Esparta. Espartano, grupo dominante composto pela minoria privilegiada que tinha direitos políticos, formavam a base militar do Estado, ou seja, a maioria das pessoas que formavam a sociedade espartana eram os militares. Periecos, grupo formado por camponeses livres, proprietários de terras, comerciantes, artesãos e navegantes. Pagavam tributos, serviam no exército, né? Não tinham direitos políticos, não eram considerados cidadãos. Só quem era considerado cidadãos, voltando, eram os chefes militares espartanos. Iólitas, escravizados, pertenciam ao Estado e não tinham direitos políticos. Outra característica de Esparta é que estava dividido com base nos princípios do legislador, ou seja, Licurgo, que segundo ele, né, os indivíduos tinham de viver para o Estado e cuidar dele. Ou seja, a sociedade espartana, ela tinha que viver basicamente para o Estado, para ele. Você ia trabalhar para o Estado, você ia servir para o Estado, não para si próprio, mas sim para o Estado. Um pouco sim diferente da sociedade ateniense, certo? Seguindo aí os conflitos na Grécia Antiga. Quem já assistiu, né, os 300 e Esparta? Eu acho que a maioria de vocês já assistiram esse filme. Viram, né, que 300 e Esparta foi uma luta entre quem? Os povos bárbaros, né? Quem eram os povos bárbaros? Eram aqueles que não eram considerados civilizados. No livro de vocês, eu destaquei aí uma história que em 223, Leônidas e os gregos, eles marcaram um período de guerras, né? Foram ao longo aí
300, ó, quando ele fala aí, avançaram mais do que haviam feito antes, a área de um ponto. Olha só, no livro de vocês ele vai destacar que Leônidas, ele basicamente, né, nesse encontro, ele foi morto pelo quê? Depois de haver praticado grande massacre aí. Cerca aí de, basicamente, quando ele vai falar os oficiais desses últimos, liderando atrás das fileiras, com chicote, ele vai caracterizar como é que estava dividido aí essa guerra entre os atenienses, né, e a sociedade aí da Grécia Antiga, né, 300 e Esparta, o chamado aí guerra dos povos da Grécia Antiga, certo? Em 465, os persas eles foram derrotados. Atenas fez uma aliança com diversas cidades gregas, formando a Confederação de Delos. Seguindo aí os espartanos, por sua vez, eles não aceitaram a situação. Claro que eles não iam aceitar tão fácil assim, né, meus queridos? De maneira passiva. E formaram a Liga do Peloponeso com objetivos de enfrentar os atenienses. Então ele vai destacar para vocês as características dessa sociedade de Atenas e Esparta, como que se deu essa sociedade aí. Seguindo, essa série de conflitos enfraqueceu a polis de maneira geral, uma vez que muitos recursos eram destinados para as batalhas. O que ele está dizendo aí? Não entendi, professora. Vamos lá. Na sociedade da Grécia Antiga, eles entraram em conflito com estavam, no caso, a cidade de Atenas, vamos dizer assim, não Grécia em si, mas a sociedade ateniense, né, de Esparta também, eles estavam voltados para quê? Todo o recurso que ele tinha era voltado para as guerras, tudo, imposto, né? As pessoas trabalhavam, as crianças ali que eram criadas eram todas voltadas para a guerra, e com isso eles perdiam muitos recursos, porque muitas lutas eram perdidas, tinham lutas vencidas. Quando aconteciam essas lutas vencidas, a sociedade espartana até desconfiava. Sério que vocês venceram mesmo? Não estou acreditando. Mas eram poucas lutas vencidas. E aí tinham os proveitosos, como por exemplo Alexandre Magno, ou conhecido como Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele tinha uma sociedade muito grande. Filho de Felipe II, ele reprimiu as rebeliões gregas e conquistou outros povos, ou seja, ele tinha um serviço militar muito forte. Conquistou aí as cidades fenícias, conquistou cidades egípcias, né? Conseguindo expandir o seu território, esperto nada, né? Ele viu que a sociedade de Esparta estava aí enfraquecida. Até a próxima aula.